A Astronews informa, chegou o momento do solar masculino ser atravessado pelo obscuro feminino. Pois é, essa semana nós temos um eclipse híbrido solar e também temos Mercúrio retrógrado. E se não bastasse tudo isso, esse eclipse vai acontecer a 1 grau de distância de Plutão. Então teremos uma semana maravilhosa, bem simbólica, bem profunda, cheia de revelações, cheia de potências femininas no ar. Se você gosta de simbolismo, fica aqui para acompanhar esse vídeo completamente. Se você não gosta de feminino, se você não gosta de simbolismo, se você não gosta de psicologia, se você está muito confortável na sua vidinha bem para fora, bem solar, bem masculino, red pill, passa direto que esse Rios não é para você. Vamos lá, gente. O que é um eclipse solar? Muito se fala, tem muito sensacionalismo, tem muito medo pairando no ar. Mas por que tem muito medo pairando no ar? Porque assim como na época dos povos primitivos, o que acontecia? Você está lá na sua caverna, caminhando muito bem, na sua vidinha, caçando, e aí de repente o sol desaparece. Tava dia, mas o sol desaparece. Tu não ia ficar assustado? Eles ficaram assustados, claro. E a partir dessa observação deles, criou-se muito sensacionalismo a respeito do eclipse, porque parece que é uma coisa obscura, ruim, como se o mundo estivesse acabando. Mas não, minha gente, é só uma questão de ângulo, de visão do observador da Terra. Eu tenho um desenho aqui, que não é desse eclipse, foi de um outro que eu já fiz, que ilustra muito bem, que é esse aqui, ó. Veja só, nós estamos aqui no planeta Terra, tá bom? Ignorem meus talentos para desenho, tá? Sou boa falando e trabalhando com astrologia. Não sou boa desenhando. Aqui nós estamos aqui dentro. E a partir da nossa observação da Terra, é como se a Lua entrasse na frente do Sol. Eles se alinham no mesmo ângulo. É uma Lua nova. E o que é uma Lua nova? Sol conjunção Lua. Sol mesmo grau que a Lua. Então a Lua aqui é alinhada com o Sol para o observador da Terra. Ela tampa esse Sol, ela fica na frente desse Sol. E o que a gente tem? Se Sol é ego, é consciência, é luz para fora, que ilumina, que aquece, a Lua é o obscuro, é o sentimento. Se Sol é ego, a Lua são as emoções. E quantas vezes você não vê o seu ego à mercê das suas emoções? Você tá lá no ego controlador, querendo ser muito pacífico, querendo ser muito diplomático, querendo ser muito, não sei, qualquer coisa que você queira ser, e de repente você é tomado por uma emoção de raiva, ou de tristeza, ou de dúvida, ou de alguma coisa que te pega e que te desestabiliza emocionalmente. E aí o seu ego controlador entra em choque. Muitas vezes a gente pode ter um ataque de ansiedade, um ataque de pânico. Por quê? Porque a gente é tomado por aquilo e o nosso ego ele fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? O pânico no sistema. É basicamente isso que vai acontecer em termos coletivos da sociedade. Todo mundo vai se sentir assim um pouquinho, porque essa lua, ela vai tampar a luz solar. Então ela vai impedir que essa luz do sol chegue no planeta Terra, projete a sua luz no planeta Terra. E a planeta Terra, o que é a Terra? É o material da vida, é o pé no chão. É o senso de realidade que nós temos. Então é como se aquilo que é o obscuro da noite escura tomasse tudo e deixasse a gente sem conseguir enxergar com clareza o que está acontecendo. A nossa consciência, ela é atravessada pela nossa inconsciência, pela nossa subjetividade. E se consciência é uma energia masculina, e por isso eu brinquei no início do vídeo, a Lua é uma energia feminina, a nossa inconsciência. Todo o nosso inconsciente é uma energia feminina, é a energia do escuro, do receptivo, do acolhedor e também do assustador. Porque nossa sociedade nos cria para sermos pessoas executoras de tarefas, para estarmos sempre direcionando nossa energia para fora, para produtividade, para fazer, para conquistar. Nós não somos educados para receber, para nos conectar, para sentir e intuir. E quando a gente tem um eclipse, isso acontece globalmente. E a maioria das pessoas não sabe lidar com as emoções. Tanto é que psicologia é a profissão do futuro. As terapias são a nova forma de ganhar dinheiro. Por quê? Porque a sociedade está cagada emocionalmente, não sabe lidar com as suas emoções, não sabe nem o que está sentindo, não sabe nomear, não sabe aceitar aquele sentimento, não sabe administrar ele. E isso que acontece em termos coletivos. E eu falei que esse eclipse ia acontecer a 1 grau de distância de Plutão, né? O que pode acontecer? Plutão é o deus das profundezas. Ele é o masculino dentro do feminino. Lembra daquele símbolo do Yin e do Yang?
onde a gente tem uma metadinha branca e uma metadinha preta. E dentro de cada uma dessa metadinha, na metadinha branca você tem um ponto preto e na metadinha preta você tem um ponto branco. Então, Hades é o ponto branco, Plutão é o ponto branco nessa metadinha preta, que é a energia yin, energia receptiva, energia feminina. Não estou falando de gênero masculino e feminino, não estou falando de homem e mulher, estou falando de energias que todos nós possuímos dentro da gente. E Hades, ele é o rei das profundezas, ele é o rei do inconsciente. É ele que dá ali, ó, as ordens. E ele está muito associado a quem? À política, ao poder, às manipulações, às transformações, às mortes, os desapegos. É aquela máxima da fênix que morre para renascer. Isso é Plutão atuando no coletivo e nas nossas vidas pessoais. E Plutão está lá em Aquário, a 0 graus de Aquário. Então, quando esse Sol e essa Lua se encontrarem a 29 graus de Áries, eles vão estar a 1 grau de fazer uma quadratura exata com esse Plutão. E uma quadratura é um aspecto difícil, é um aspecto desafiador, dinâmico. E por quê? Porque não há diálogo. É como se esse Aquário não conversasse com esse Áries. Na verdade, a maior briga é entre o Aquário e o Touro, né? Que vai ser o grau seguinte desse Sol e dessa Lua, né? Logo depois de fazer essa conjunção, eles entram no signo de Touro. E há um embate, há um diálogo difícil. Ninguém se entende muito bem ali. E é isso que vai acontecer. E quando a gente tem um embate difícil, uma conversa difícil com um planeta lento, um planeta geracional, que é Plutão, a gente tem o quê? Uma sobreposição. É Plutão que vai dar as caras, é Plutão que vai dar as ordens dessa situação. É ele que vai comandar, como se ele fosse o líder da parada, como se ele fosse o mais experiente da parada. Então é ele que vai ditar as regras para esse Sol e para essa Lua. Então se a gente já tem um movimento feminino nos tomando, sobrepondo ao solar masculino, tá? De energia, gente. Vamos voltar aqui para a ideia do simbólico e da energia. Vem esse Plutão e gerencia, só que Plutão, amor, ele aqui, ó, o rei das profundezas. Ele vai provocar transformação. Ele vai provocar revelações. Ele vai trazer alguma coisa à tona como um vulcão. Eu vou ler aqui uns trechinhos do livro Astros e Previsões, também da Cláudia Lisboa. Vocês sabem que eu sempre trago o material dela aqui porque eu acho que ela é super didática explicando. E ela fala assim: no eclipse solar, observa-se que a luz do Sol é atravessada pela Lua, astro que, por sua vez, é o símbolo dos valores femininos. O poder masculino, representado pela estrela do nosso sistema solar, é ocultado pelo satélite associado às forças femininas. Lembrando que a gente trata Sol, Lua como planeta, mas eles não são. Sol é uma estrela e Lua é um satélite, tá? Na fase de lua nova, em que ocorre o eclipse do Sol, nós vamos ter agora a segunda lua nova de Áries no ano, o que é raríssimo, a Lua se destaca, pondo-se à frente do poder dominador da razão e da autoridade. Quem é o poder dominador da razão e da autoridade? É o Sol. É o nosso ego consciente. É aquele que traz a nossa vontade para fora. É aquele que expressa o nosso eu para fora. Né? É ele que direciona a nossa vida, como se ele fosse um farol iluminando ali o caminho por onde a gente vai. Mas e a Lua? A Lua é o GPS. É ela que vai dar o sentido. É ela que vai guiar a gente. É ela que vai fazer a gente estar conectado com essa missão solar. Sem isso, a gente vai, conquista, e está sempre dentro de um vazio existencial. Então é normal que durante esse eclipse a gente tenha angústia, a gente tenha ansiedade, a gente tenha rompantes, a gente veja coisas coletivas acontecendo, a gente veja um vulcão entrando em erupção, a gente veja isso acontecendo na nossa vida particular, nas nossas relações, em como a gente vive, tá? Vamos agora tratar desse Plutão. O Plutão ele vai trazer revelações, transformações, necessidades de desapego. Ele está lá em Aquário. Então isso pode ser na esfera coletiva, na esfera dos amigos, na esfera das equipes, dos grupos, da política. É alguma coisa de movimento social em prol de algo para o futuro. É algo que vai morrer agora, que vai aparecer agora para a gente lidar, a gente saber matar, desapegar, para que lá na frente isso não seja mais uma questão. Para a gente fazer um movimento em prol de um futuro mais sustentável. Beleza? Beleza. André, você também falou de um Mercúrio retrógrado. Também teremos o Mercúrio retrógrado, gente. Porque nada é tão ruim que não possa piorar mais um pouquinho, não é mesmo? Isso tudo acontece na quinta, tá? Eclipse, Sol conjunção Lua em Áries, que é uma energia pra fora, uma energia de conquista, uma energia de impulso, de ação. É uma energia pouco tolerante. Então imagina se suas emoções de raiva te tomam, parte da Lua, nessa Lua nova de Áries. E aí você perde o controle egóico do que está acontecendo. É importante ter inteligência emocional. É importante ouvir as nossas emoções. Da onde está vindo esses afetos? Por que eu estou me afetando com algo? O que está acontecendo? Ótimo momento para a gente se autoanalisar. Para a gente praticar a reflexão de si mesmo.
questionar o que nos acontece, como nos acontece, por que eu reajo como eu reajo, da onde vem esse tipo de pensamento, esse tipo de censura, esse tipo de julgamento, né? Para que isso tudo nos acontece? É uma boa pergunta, é uma boa reflexão para o momento de lua minguante, como eu estou agora gravando, né? E para o momento de eclipse também. Isso tudo acontece na quinta, inclusive essa briga aí com Plutão, e na sexta a gente já tem logo pela manhã também, isso tudo acontece de manhã, tá? Na quinta de manhã, na madrugada até parte da manhã, ali de quinta-feira. E na sexta, logo pela manhã também, nós temos o Mercúrio entrando no seu movimento retrógrado. E o que isso nos diz, Andréia? Isso nos diz que você vai ter problemas com envios e recebimentos de coisas, que vai ter problemas com carro, com deslocamentos, com o que você fala, com o que você escuta. Sim, há uma péssima interpretação no período de Mercúrio retrógrado. A pessoa fala uma coisa, você entende outra, você responde outra, ela entende outra e vira uma grande confusão. Então é um momento em que a gente tem que revisar. Sabe as minutas do contrato? Revise cada linha, cada palavra, cada vírgula. Uma vírgula muda totalmente o sentido de uma frase. Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que desacelerar para a gente depois voltar a caminhar tendo certeza do que está acontecendo. Tá? No Mercúrio retrógrado, a nossa cabeça fica um pouco mais confusa, a gente fica mais... Os neurônios ficam se batendo mais um pouquinho, a gente fica muito distraído, então esquece documento importante que tem que ser levado, esquece agendamento, marca um horário, a pessoa entende outro horário, aí quando vai ver, teve uma falha de comunicação, você se deslocou à toa, tem problema no deslocamento, nas viagens, então é um carro que quebra, é uma revisão que precisa ser feita no carro, se você vai viajar, revise o teu carro com alguém de confiança. Tem que prestar atenção em todas essas coisas, porque o Mercúrio retrógrado é um movimento para trás. Então a gente perde aquela força de andar, de fazer as coisas acontecerem, de trazer para fora alguma coisa e anda para trás e, opa, deixa eu pensar antes de responder, antes de reagir. Tudo isso paralelo a um eclipse, gente, com lua nova de Áries, que é muito impulso, muita força para fora. Então vamos respirar fundo, vamos revisar e vamos ter paciência, porque não adianta você brigar com as forças do universo e da natureza. Você só vai bater cabeça, você só vai se chatear e nada vai ser resolvido. Lembre-se sempre disso, não adianta nadar contra o fluxo da natureza, da correnteza. Aí Mercúrio retrógrado já tá me pegando. Por quê? Porque meu Mercúrio no mapa astral é retrógrado. Não pode nadar contra o fluxo da correnteza, porque você se cansa e você se afoga. Você tem que nadar a favor. E se o a favor agora é nadar para trás, nada para trás. Espera um pouquinho, senta. Respira fundo, entende que você vai ter esses problemas. Aconteceu um problema? Respira fundo e entende que vai acontecer mesmo. Que você vai ter que... Você já sabia? Não sabia? Se não sabia, começa a me acompanhar nas redes sociais. Se você me acompanhasse, você ia saber que a gente entraria agora no primeiro Mercúrio retrógrado começando esse ano, né? Porque o último começou em dezembro do ano passado e foi até janeiro. Este Mercúrio ele fica até 15 de maio, tá bom? Então vamos prestar atenção pra gente se organizar, a gente revisar, a gente entender que vai ter que desacelerar mesmo e também a gente refletir e analisar. Mercúrio retrógrado é ótimo para analisar, porque tem que ler várias vezes a mesma coisa, porque fica distraído, então você vai ler com mais profundidade, você vai ler com mais atenção, você vai prestar mais atenção ao que está acontecendo. E com o eclipse acontecendo aí, impactando o mundo todo, né, é importante que a gente esteja atento com a nossa responsabilidade sobre o meio ambiente, a nossa responsabilidade sobre a nossa própria vida, a nossa responsabilidade nas nossas relações, em como a gente coloca o nosso eu no mundo. Não esquece que isso vai acontecer em Áries. Então, como que eu coloco o meu eu no mundo? Eu tenho responsabilidade sobre como eu imponho os meus limites, sobre como eu imponho as minhas vontades, as questões do meu eu. Eu sou comprometida comigo mesma? Será que eu não estou ultrapassando o limite do respeito ao outro e desrespeitando as minhas relações, ferindo as minhas relações? O que será que eu não estou vendo que está obscuro? O que será que eu não estou sabendo lidar porque está tão enraizado lá no meu inconsciente que eu perdi o acesso, que eu não presto atenção nos meus sonhos, eu não presto atenção no que acontece ao meu redor, nas coincidências da vida, nas sincronicidades da vida? Então, é isso. A Astronews está chegando no fim, é o que eu tenho para contar para vocês. É uma semana onde muita gente vai se falar, vai se fazer um sensacionalismo, mas lembre-se, assim como no céu, na Terra, esse movimento acontece internamente, esse eclipse te impacta internamente. Não tenha tanto medo do que vai acontecer no externo, mas em como você está lidando com o que te acontece no externo. Em como você está recebendo aquilo, interpretando aquilo. Isso é o mais importante. Esse é o nosso movimento de evolução individual, da nossa individuação, da nossa evolução como ser humano, né? A gente às vezes se preocupa tanto em ser santo e ser divino e esquece que a gente está na Terra. E na Terra a gente tem que viver como ser humano. E a gente tem que evoluir como humano, não como líder espiritual.
mas como um ser humano. Tá bom? É isso, gente. Nos vemos no próximo Astronews e até a próxima!